Olá mais uma vez, eu sou o Bruno Tizoni, esse é o canal Trocando uma Ideia e hoje eu vou trocar uma ideia com o vereador Adriano Ramos, um vereador que faz o papel de aproximar a população daquilo que está sendo colocado como lei do poder público para o contribuinte. Então é um grande fiscalizador das obras públicas também, podemos chamar desse jeito. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Queria saber de você um pouco do seu histórico, como é que era o Adriano de lá, antes de ser vereador, como é que você chegou, como é que foi essa caminhada até aqui, como é que foi se construindo esse mandato, que já é o segundo. Boa tarde, Bruno, boa tarde, amigos, trocando uma ideia? Trocando uma ideia. Trocando uma ideia, bacana, amigos das redes sociais. Bem, Bruno, eu, com 16 anos de idade, eu já estava envolvido com a política do meu bairro, né? Participando lá da Associação de Moradores, na parte esportiva, que eu sempre gostei, do futebol. E aí, com 18 anos, fui servir o Exército, lá em Curitiba, no 20º Batalhão de Infantaria Blindada. No Bacaxiri. No Bacaxiri, pesado, puxado, 20. E lá no 20 eu fui o presidente do Grêmio de Cabos e Soldados. Então, eu sempre gostei da política, porque eu acredito que a política é uma atividade nobre, né? E aí, comigo aconteceu da seguinte forma: eu me filiei no Partido Progressista, acho que aos 17 anos de idade. Eu ainda estudava aqui no Colégio Alberto Gomes da Veiga, e ali foi feito um dia de filiação, e eu me filiei, aquela empolgação, né, de menino ainda, de rapaz. E em 2004, eu fui convidado pelo Sargento Álvaro, que era vereador, a ser candidato a vereador. Eu disse que eu não tinha vontade, desejo de participar naquela oportunidade. E aí, de repente, um amigo meu que trabalhava comigo lá no órgão gestor de mão de obra disse: teu nome saiu no Diário Oficial, lá, você é candidato. Eu falei: mas eu não participei de nada, como é que eu sou candidato, né? Enfim, era candidato. Aí levei a documentação, aquela coisa toda que tinha. E resumindo, eu fiz um mês de campanha, visitei somente alguns amigos mais próximos e não fiz aquela campanha que a gente costuma fazer durante o período eleitoral. O resultado foi positivo, porque foi 429 votos. Se ter uma ideia, o Sargento Alves fez em torno de 700 e ele veio candidato à reeleição. E aí eu pensei: puxa, eu acho que 2008 vai ser o meu momento de eu começar a continuar o trabalho e pleitear uma vaga na Câmara Municipal. Fui candidato em 2008, foi a minha maior votação, 1.282 votos. Mas eu não fui eleito por conta da legenda. Ah, na época o coeficiente ainda era para 11 cadeiras, né? Era para 11 cadeiras, exatamente. Era um coeficiente altíssimo mesmo. Exatamente. E a gente tinha ali legendas imensas que você ia colocar no papel, passava quase uma folha de caderno dizendo partido na legenda. Verdade. E acabava às vezes muitos políticos que tiveram uma votação expressiva contribuindo para a eleição de outros, que não tinham nada a ver. Foi o meu caso, que aconteceu, uma votação expressiva, 1.282 votos para 2008, mas tudo bem. Veio 2012, claro, a gente um pouco mais maduro, né, na política, mas tudo tem o seu tempo certo, a gente sabe disso. E foi eleito em 2012, o meu primeiro mandato, e agora, em 2016, fui reconduzido pela população, com detalhe, Bruno, que acho que é importante colocar, que foi uma campanha muito simples, como sempre é a nossa campanha, mas foi uma campanha de rede social. Até tem muita gente que diz: você é maluco, e campanha de rede social, e fui reeleito e aumentei ainda a minha votação em relação a quando eu fui eleito em 2012. As redes sociais hoje, elas têm tido um papel importante na eleição ou contribuindo negativamente para a figura de alguns políticos, né? A gente viu na última eleição, por exemplo, um presidente sendo eleito basicamente com a campanha direcionada às redes sociais. Não acredito que foi a forma mais correta, tem muita coisa de fake news, isso e aquilo, mas é interessante ver um vereador, quando a gente vem na ponta da pirâmide de baixo, que é o municipal, que é o legislativo, a gente vê alguém que não apela para o poder financeiro, para o poder do dinheiro para estar se elegendo. Então isso é algo importante de estar se colocando. Você fez talvez uma campanha mais franciscana no sentido financeiro, mas... E assim, Bruno, eu posso dizer para você com toda certeza que a campanha do professor Carlos Fangueiro, do vereador Gilson Marcondes, do vereador Jaime de Saúde e do vereador Nóbrega também foi nesse sentido. Uma campanha franciscana, uma campanha de redes sociais. Claro, o professor Fangueiro foi mais no corpo a corpo, na visita, né? Mas o vereador Gilson, Jaime Nóbrega, foi de rede social mesmo. Claro, a gente visita amigos, conhecidos, mas o resultado é positivo, como você disse. O presidente foi eleito por conta das redes sociais. Isso tem mudado. E a rede social, eu acho ela fantástica. É fantástica porque
você consegue, claro, tem muita coisa ruim que as pessoas criam, fake news, né? Eu estou sendo alvo de fake news depois que eu coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito em 2020. Aí, claro, o outro lado começa a atacar com fake news, aquela mentira. Mas não teve uma madeira de piroca, né? Exatamente. Então, ainda não teve isso. Mas é importante esse fator das redes sociais, isso tem feito a diferença. Inclusive, algumas enquetes que foram feitas pelo Facebook, inclusive a última, agora na TV Rio de Tiberê, nós ficamos na frente do atual prefeito, o prefeito Marcelo Roque. Nós com 53%, o prefeito Marcelo Roque com 47%. É interessante isso, porque quando a gente vai para o corpo a corpo das eleições mesmo, talvez esse cenário ele fique um pouco mais dinâmico por conta do prefeito ter um mandato na mão, né? E não dá para você ser leviano a ponto de você não colocar nessa balança a máquina do poder público. Sim, então, a máquina, ela não deveria influenciar, porque ela está lá para poder isso ser transformado em benefício para a população e não para quem está no poder. Ela não deveria ser utilizada. Mas tem uma notícia boa, algumas notícias boas. Veja só, o Dutti, quando veio para a reeleição, que ele era o vice do Beto Rich foi eleito governador, o Dutti assumiu em Curitiba e ele veio tentar, ele não foi nem para o segundo turno. Eu acompanhei o processo de perto, a gente participou desse pleito eleitoral e o Dutti, na verdade, ele acabou sendo um vice que era aquele vice figurativo. Ele era um médico, pediatra, muito conceituado em Curitiba, mas quando foi para ser vice do Beto, ele ficou ali, saiu totalmente de foco, fora de foco. E quando você vai para uma campanha pesada, como é outro panorama, campanha eleitoral de Curitiba para cá, sim, uma disparidade, e lá o dinheiro faz toda a diferença. A diferença é que o Dutti, mesmo com dinheiro e com condições reais, está se elegendo, ele era uma figura que o curitibano não estava familiarizado com ele. E aqui em Paranaguá a gente tem por ser uma cidade menor, o vereador tem essa proximidade maior com a população. O eleitor, exatamente. E você está ali no corpo a corpo no dia a dia, quando você tem o papel de fiscalizar e está indo de fato fiscalizar, que é o papel de todo vereador, que infelizmente nem todos cumprem esse papel, você acaba se aproximando mais e sim, de fato você está ali em foco, você está na memória e na cabeça fresca ali. Né? Verdade. Mas aí em Curitiba isso se repetiu na reeleição do Gustavo Fruit. Aí é outro cenário também. O Fruit perdeu com o mandato. Só que o Fruit teve um apoio massivo do Beto Rich na campanha do Greca. E também houve a campanha da internet. Assim, para mim, foi uma das piores campanhas que eu assisti, que eu participei. Porque foi uma campanha tanto quanto baixa. Né? O nível... Foi lá embaixo. Uma pena, né? Uma pena. É ruim para a cidade, para o eleitor. Aí vamos lá em Maringá. Silvio Barros, né? Irmão do deputado federal Ricardo Barros, ministro da Saúde, e ele é cunhado da governadora Cida Borghetti. E assim, não foi reeleito em Maringá. Claro, o Birinati, o Mondrina, exatamente. Teve vários municípios que isso aconteceu. Então, claro que cada município tem as suas particularidades, mas a população é que decide, né? A população que escolhe. Né? Nós temos o nosso voto, mas a população é que decide, escolhe e avalia. Se o prefeito foi bom, reconduz ele para mais 4 anos. Se não foi bom, escolhe um outro. E cabe à população ter o discernimento adequado para estar fazendo a sua escolha. Né? Mesmo porque ela vai estar 4 anos depois refém do seu voto para o bem ou para o mal. Exatamente. Vereador, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus principais projetos, aquilo que já foi colocado, aquilo que foi aprovado, e o seu papel hoje, ele é de independente ou é de oposição? Eu sou totalmente independente, desde que eu tomei posse aqui na Câmara Municipal, eu fiz o meu juramento aqui na Câmara Municipal, eu criei essa bandeira de vereador independente, só tinha base e oposição. Criei essa bandeira de independente, junto na época com o doutor Adalberto. Nós ficamos os 4 anos na nossa independência. O que é o independente, né? Para poder explicar para você que está nos assistindo aqui no canal. O vereador de oposição, normalmente, ele só acha defeitos na administração, ele não vê nada de bom. E ele vota sempre contrário às proposições que vêm do Poder Executivo para o Legislativo. É assim, é o que nós sempre vimos. O vereador da situação, que é o vereador da base do prefeito, aí ele só vê 1000 maravilhas, não tem defeito. E ele vota conforme o desejo do prefeito. É isso que a gente vê na política como um todo.
Na Assembleia Legislativa é assim, na Câmara Federal é assim, e os municípios é assim. Nós criamos essa linha, essa base de independente, por quê? Porque o independente é aquele que vota conforme a sua consciência. Se a matéria é positiva para você, que é o cidadão parnanguara que precisa daquele projeto ser aprovado, nós votamos favorável. Se a matéria não é boa, nós não votamos favorável. E nós votamos assim, Bruno, eu posso dizer com toda certeza, na maioria esmagadora dos projetos que veio do prefeito Marcelo Roque para a Câmara Municipal, nós votamos favorável. Nós não votamos favorável naqueles projetos, por exemplo, o cheque em branco, não sei se você lembra disso, o prefeito mandou uma mensagem para a Câmara no início do governo, tirando os poderes dos vereadores, para que ele pudesse modificar as secretarias do jeito que ele quisesse. Eu não vou transferir a minha responsabilidade que eu tenho como fiscal do Poder Executivo, ou seja, eu fiscalizo o prefeito Marcelo Roque, abrindo mão dessa fiscalização e deixando que ele faça o que ele quer. Não, de jeito nenhum. Por 2 vezes ele mandou essa mensagem, por 6 meses, cheque em branco, depois por mais 6, eu votei contrário nas 2. Agora, recentemente, a criação de mais 87 cargos comissionados. Absurdo. A máquina já está inchada. O servidor municipal, o servidor de carreira, ele está perdendo hora extra, gratificação e outros benefícios, e aí ele quer transferir isso para o cargo comissionado. Sendo que nós temos 4.800 servidores de carreira que podem muito bem executar essas funções. Perfeito. E detalhe, cargos, por exemplo, diretor de fotografia. Aí eu pergunto para você, o que um diretor de fotografia vai trazer de benefício para você na saúde, na educação, na segurança? Por que um diretor de fotografia? Alguém consegue justificar por que a prefeitura tem que ter um diretor de fotografia? Está parecendo mais alguém para poder tentar ajudar o prefeito, né? Fazendo as fotografias, as imagens, colocando na rede social, para o prefeito crescer politicamente, né? E mais um cabo eleitoral para ele, na eleição. É o que parece. Agora, em benefício à população, diretor de fotografia? Nenhum. Ontem eu fui chamado no Santos Dumont, não tinha médico. Saí do Santos Dumont, vou para a UPA, não tinha remédio. Então, mas o diretor de fotografia está lá, ganhando o seu salário. Sendo que não tem médico em alguns postos, não está funcionando a sala do dentista, no Santos Dumont também não está funcionando, a população está sem dentista, e não tem remédio na UPA. Alguns remédios, né? Alguns têm, outros não. Então, eu não posso concordar na criação de mais 87 cargos. Eu gostaria sim, que alguns cargos, por exemplo, que o prefeito não pegou, e não criou lá 6, 7, quantos precisasse, farmacêutico, porque a farmácia da UPA não funciona 24 horas. Ela funciona até às 19 horas. Se você for com o teu filho, e você não tiver condições financeiras, que a maioria da população que vai na UPA é quem tem uma condição menor, né? Vive de salário mínimo. Aí vai na UPA, aí o médico receita o antibiótico. Você sai de lá e vai pegar o antibiótico na farmácia? Não. Você vai para casa sem antibiótico. Quero te contar um caso que aconteceu recentemente. Nós estamos recebendo algumas famílias da Venezuela, a igreja está trazendo, estamos ajudando, enfim, e a minha esposa foi levar essa irmã, lá na UPA. Eu estava aqui na Câmara ainda, depois de uma sessão, e ela me ligou, já estamos liberados aqui, eu fui lá buscar. Ela foi atendida, mas era depois das 19, não tinha o remédio. Garganta inflamada e tal, nós passamos na farmácia, cara, e compramos. Mas eles não tinham condições de comprar. E quantas pessoas não têm condições? Quantas pessoas não vão para a UPA levar o seu filho com febre na bicicleta? É isso que acontece. E aí, por que o prefeito não criou cargos de farmacêutico para poder atender 24 horas a UPA e dar o remédio para o cidadão? Então, tem coisas que nós assim, ficamos revoltados, indignados, nós não concordamos. Mas a matéria, quando é boa, a gente aprova, porque essa não é a função do vereador independente. E uma avaliação breve, como é que foi o mandato anterior, como é que foi aqueles 4 anos que te permitiram ter uma experiência maior no legislativo, e o que de lá você aprendeu e conseguiu adaptar para hoje, para esse cenário político de hoje. Então a Câmara também mudaram algumas cadeiras, sim. Houve uma melhora na convivência política, houve um crescimento como legislador, como parlamentar que já o preparou para uma experiência de executivo? Sim. Vamos lá alguns pontos, né? Crescimento há porque eu tive o privilégio, de estar do lado do doutor Adalberto. Era o primeiro mandato dele, mas ele é advogado. Eu não sou advogado, sou um despachante de trânsito. Ele é advogado, tem essa formação jurídica é importante para o legislador, porque ele tem uma visão diferente. Então, o que acontece? Nesses 4 anos que eu fiquei com o doutor Adalberto, eu fiz o meu curso de Direito ali com ele, porque
chegava a matéria do Poder Executivo para você votar na hora, na sessão. Ele batia o olho e dizia, olha, Adriano, isso aqui está assim, assim. E eu fui aprendendo, aprendendo. E hoje, quando chegam as mensagens do Poder Executivo, a gente consegue ter essa leitura facilitada, porque eu estive do lado dele e pude aprender, aproveitar, porque a vida é um aprendizado, você tem que saber aproveitar esses bons momentos. Então foram 4 anos de bons momentos. E é claro, quanto mais o ano vai passando, você fica um pouquinho mais velho, você vai amadurecendo algumas ideias. Agora, quanto a essa convivência, ela é muito difícil. Sabe por que é difícil, Bruno? Porque eu tenho uma postura aqui na Câmara Municipal, que as pessoas já sabem. Por exemplo, eu coloco um pedido de informações, que é importante. Como foi agora do Funtecom, ano passado, que nós fizemos, aí os vereadores votam contra. O que eu faço? Eu posto lá na minha rede social o requerimento e o placar de votação, como cada um vereador votou. Porque é importante para você saber como o vereador que você votou e confiou o voto, veja como ele está votando. Se é pela transparência ou se não é pela transparência. E aí eu crio um problema de relacionamento com alguns vereadores. Não deveria ser assim, né? Porque se é público, por que eu não posso postar? Eu vou continuar postando. Pode ficar chateado, bravo comigo, eu não me incomodo com isso. Eu tenho que fazer a minha função, que é levar para você, das redes sociais, o que acontece na Câmara Municipal. Então, esse problema, aí uma vez falou, você vai tudo para a rede social. Mas por que não? Qual é o impedimento de não ir para a rede social? Se eu não tenho acesso a alguns veículos de comunicação aqui da cidade, né? Porque eu não sei, mas eu não tenho acesso, tem veículo de comunicação que nunca me chamou para nada, né? Eu fui o ano passado eleito, o ano retrasado, perdão, fui eleito o melhor vereador do ano e poucos veículos de comunicação vieram fazer uma reportagem e tal, tratar do assunto. A gente sabe por quê, né? Mas eu uso a rede social. Então é lá que a gente coloca como o vereador está votando, isso é importante. É, muito importante. E mesmo porque a imprensa local, boa parte dela, não toda, ela vive do sensacionalismo, né? Eu estava conversando com o professor Frangueiro há algum tempo atrás, e ele estava perguntando assim, como é que funciona o canal, isso e aquilo. Eu falei, olha, professor, infelizmente a gente está concorrendo com o cara que noticia lá, fulano foi assassinado com 22 tiros na cabeça no Jardim Guaçu. Então a gente tenta trazer o máximo uma boa informação de forma isenta e imparcial. Pelo mesmo jeito que a gente ouve um vereador de oposição independente, a gente ouve a situação, infelizmente ainda não consegui conversar com o vereador de situação, a gente está tentando marcar, tabelar com alguns deles, e o prefeito, a gente quer ouvir todos os lados. E quando a gente tem um vereador do seu perfil, que é um perfil mais agressivo no bom sentido, que está ali trazendo uma demanda da população para dentro da casa, e às vezes ela deixa de ser apreciada, isso é muito perigoso, porque você não pode colocar o teu posicionamento político ou a sua situação de opositor ou de governo acima dos anseios da população, porque é muito perigoso quando isso acontece. Exatamente. Porque é sempre quem está na parte de baixo que acaba que sofre, que é penalizado, a população sofrendo os efeitos dessa troca de tiro entre oposição e situação. Verdade, concordo. Mas, vereador, eu tenho algumas dúvidas que eu acho que a gente podia estar apreciando juntos. Alguns anos atrás, acho que umas 2 legislaturas atrás, na época que o prefeito ainda era Baca, a gente teve aquele aumento da passagem da aviação Rossio, e alguns vereadores que na época eram oposição compraram essa briga junto conosco, estavam ali batendo de frente todo dia, abriram uma comissão especial de investigação dentro dessa casa para estar investigando a caixa preta da aviação Rossio, e alguns desses vereadores hoje estão na condição de governo. E a caixa preta da aviação Rossio ainda não foi aberta. Jamais foi aberta. Jamais. Eu tive toda a parte da minha formação de juventude no município de Curitiba. Cresci, fui fazer faculdade, enfim, tive uma vida para lá. Lá a gente tem uma passagem que é relativamente cara para quem paga, mas do ponto de vista logístico, você paga uma passagem, você faz integração aqui, integração ali, integração, você acaba pagando uma passagem para você tá indo para qualquer lugar da cidade. Aqui em Paranaguá, a gente tem a integração se você tiver o cartão. Se você não tiver o cartão, você é penalizado, paga o valor, você vai pagar o valor normal e não integra. Então a empresa acaba meio que obrigando a população a adquirir o cartão.
embora isso esteja todos os meios mais acessíveis de fazer, a empresa esteja à disposição de fazer, nem todo mundo tem condições ou mesmo quer. Às vezes a pessoa não usa o cartão no dia a dia, ela quer paga passagem de forma esporádica, vai no centro, vai em algum lugar. Então, de lá para cá, a passagem cresceu mais ainda, ela subiu de valor e a gente continua tendo um transporte coletivo ruim. Não tem como dizer que é um transporte. Eu andei de ônibus ontem, para não vir aqui falar besteira. Continua a espera no ponto de ônibus, é demais, é muito demorado. Conversei com algumas pessoas que estavam ali no ponto. O transporte é ruim. No ônibus, uma cidade quente como Paranaguá, não tem. Perto de outras capitais, a gente vê ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tudo. A passagem é cara, o serviço é ruim. E o que a Câmara faz quanto a isso? Existe uma conversa sobre criar uma outra comissão especial de investigação? O que a Câmara faz? Vou para você. Nada. A Câmara não faz nada. Vou dizer para você, Bruno, vou explicar a versão Rossio. Quanto ao Wi-Fi e a ar-condicionado, o doutor Adalberto é o autor da lei, na legislatura passada, obrigando a empresa, claro, não instalar em todos os ônibus, mas vai trocando a frota, vai comprando com ar-condicionado e colocando à disposição Wi-Fi. A empresa entrou na justiça e ganhou o direito de não cumprir a lei. Em 2014, eu apresentei um requerimento para investigar nessa Rossio. Abriu uma comissão especial de investigação, de inquérito, uma CPI, um nome desse. E aí participou da comissão eu como relator, o vereador Ricardo como presidente, o vereadores Maranhão, Ivan da Fafipar e Elton como membros. Bruno, eu confesso para você, foi um desafio para mim, porque eu nunca participei de uma comissão dessa, mais como relator. Aí o que eu fiz? Eu marquei com Jorge Bernardi e Bruno Pessutti, por quê? Vereadores em Curitiba, Jorge Bernardi, presidente da comissão lá em Curitiba, e Bruno Pessutti, relator. Me receberam muito bem, disseram, vereador, eu vim aqui, eu falei, eu estou vindo aqui para aprender como é que a gente faz, me dá uma direção, me deram toda a direção, assim, tal. O que eu fiz? 4 meses de estudo. Eu liguei para todos os lugares desse país. Fui pesquisar valor de passagem, transporte integrado, linhas, ar-condicionado, Wi-Fi, todo esse conforto que o usuário merece e precisa, e fiz o meu relatório. Meu relatório tinha 16 sugestões. Quebra do monopólio. Isso eu queria falar um pouco. Quebra do monopólio. Deixa eu encerrar. Claro, perfeito. Quebra do monopólio. Terminais fechados para que nós pudéssemos ter integração 100%. Abrir a integração para 100%. 100%. Porque hoje não é 100%. Hoje você está num local, você desce em outro, conforme para onde você vai, você tem integração, conforme você vai, não tem integração. É uma vergonha essa aviação massiva. Enfim. E o mais grave, no meu relatório, Bruno, eu tenho à disposição, nós nem combinamos, mas de 2014, não, isso aqui é para o negócio de saneamento, nós vamos conversar, mas deve estar por aqui, 2014 está aqui, está tudo aqui, aviação 2014, de 2017 está em outra pasta. E aí eu fui estudar o processo licitatório de 2008, é importante a população saber, já falei disso, mas falo 10, 20 vezes, quantas vezes precisar. No processo licitatório, uma das regras para aquela licitação dizia assim, a empresa que quisesse participar do processo licitatório, ela tinha que ter um terreno no nome dela, adquirido já no nome da empresa. Tinha que ter uma garagem com uma estrutura tal, lá, suas especificações. E aí o detalhe, isso aí já eliminou os concorrentes, ter o terreno no nome, a garagem pronta para participar de uma licitação. Isso é o de menos, o que importa é preço para a população e qualidade do serviço. E não se ela tem uma garagem, mas isso aí foi para eliminar os concorrentes. E aí, para não ter possibilidade de uma concorrente, no edital está assim, que a empresa quisesse participar, ela não poderia estar com esse terreno 600 metros de distância do terminal principal. Quem é que está ali do lado do terminal principal? A menos de 600 metros? A aviação Rossio. Qual é a empresa que viria para Paranaguá, vendo um processo licitatório desse direcionado, viciado, para a aviação Rossio permanecer, para comprar um terreno e participar de uma licitação, sabendo que ia perder, que ia ser eliminada? E aí, Bruno, eu apresentei meu relatório. E eu esperava que a comissão pudesse aprovar o relatório, por isso eu fui designado relator. Aí nós vamos estudar. Levou alguns meses,
vieram com outro relatório, eliminaram 10 das minhas sugestões. Uma vergonha. Todos os membros da comissão que eu citei aqui. E aí, levaram para o plenário aprovou. Eu não assinei esse relatório. Você vê, o relator da comissão não assinou o relatório e votei contra. E aí, o que aconteceu? Eu recebi uma intimação do Ministério Público. Nunca tinha recebido uma intimação do Ministério Público. Até me assustei, porque era início do mandato, para comparecer no Ministério Público, eu fui lá. Aí fui ouvido por 2 promotores, me fizeram inúmeras perguntas e falaram, mas por que você não assinou o relatório? Eu falei, porque eu não assino o relatório Frankenstein. Esse não é o meu relatório não é esse. Esse é o Frankenstein, você pega o braço de um, perna de outro defunto, e assim que eles montam o Frankenstein, né? Esse relatório Frankenstein eu não assinei. Ah, você quer apresentar o teu relatório para nós aqui, para nós darmos continuidade no processo na frente? Eu falei, quero. E levei, no dia seguinte, e entreguei para o Ministério Público. E aí eu vi que aquela Câmara Municipal não queria investigar. E aí o que eu fiz? Esperei um novo mandato, fui reeleito, o que eu faço? Entro com requerimento para uma nova comissão de investigação. Nessa comissão foi designado eu, o vereador Thiago Kutz e o vereador Alex. Eu pedi para ser o relator pela experiência que eu tinha. Mas aí, como quem vota são os membros da comissão, eles, acho que combinaram ali, o vereador Thiago Kutz ficou como relator, o vereador Alex como presidente da comissão. E o que aconteceu nesse período? Eu fui convidado para participar de uma oitiva, onde a aviação Rossio não compareceu. Ela não compareceu, naquele momento eu saí daqui, fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência, por ela não ter comparecido uma oitiva, fui sozinho lá na delegacia. E não fui convidado para praticamente mais nada, foi a comissão de um membro só, foi o vereador Thiago Kutz que fez o relatório, e eu digo, se aquele relatório que foi modificado meu lá atrás, já era ruim, já era benéfico à aviação Rossio, esse vereador Thiago Kutz, então, a aviação Rossio, feliz, né, por um relatório desse. Eu, muito satisfeito com o que foi feito, muito satisfeito. Votei contrário. Então, a gente é voto vencido aqui. E a aviação Rossio não acontece nada com ela. É uma empresa que está há 50 anos, ganhou essa licitação em 2008, por 15 anos, podendo prorrogar por mais 15, ou seja, mais 30 anos. E a população fica sofrendo. O que a população percebe, o que eu também percebo, quanto cidadão, quanto paranaguara, é que Paranaguá mantém ali uma casta inimputável que está acima do bem e do mal. E dentre elas está a aviação Rossio e hoje Paranaguá Saneamento, que a gente sabe que mudaram as moscas, mas é a mesma. O CNPJ é o mesmo. Então a gente vê que a conta teve e não tem como negar, a conta de água teve um aumento muito expressivo, o serviço continua ruim e a gente vê uma população que está ali, às vezes até desalentada, que já não vê mais com boa perspectiva de que aquilo ali um dia vai ser sanado. O que o contribuinte acaba fazendo é pagando cada vez mais caro a conta de água, cada vez mais caro o vale transporte e é um cidadão que acaba não tendo esse retorno em benefício do serviço público. Exatamente. Porque é o cara que depende do ônibus para ir para um posto de saúde, que às vezes não tem bicicleta em casa, não tem uma moto, não tem o conforto de um carro. É o mesmo contribuinte que chega numa escola e às vezes fica lá tendo que dormir na fila para conseguir matricular o filho no ensino infantil. Então, o que a gente vê, e isso não é desse governo, isso vem de governos passados. Eu não consigo me lembrar de algum governo que conseguiu... Que combateu isso. Que combateu esse privilégio dessa casta inimputável que está acima do bem e do mal. E dentro dessa casta a gente coloca Aviação Rossio e Paranaguá Saneamento. Existe uma ação contundente dessa casa para estar combatendo, primeiro, os privilégios dessas empresas que estão acima da lei, por assim dizer. E se não existe, qual é a prospecção para isso? Qual é a perspectiva? O que o Paranaguá pode esperar de futuro? Ou vai continuar pagando caro como está pagando e tendo serviço ruim como está tendo? Então vamos falar de Paranaguá Saneamento. 2013 foi aberta uma comissão de investigação, onde o doutor Adalberto era membro da comissão. Eu lembro que o relator, acho que era o vereador Márcio Costa, não sei se a vereadora Sandra Neves era presidente, eu acho que fazia parte de Sandra Neves, Valdir Leite, Larissa, Márcio Costa e Adalberto. Eu acho que era esse o grupo de vereadores.
O vereador Adalberto era voto vencido nessa comissão também, e ele começou a produzir um relatório em separado. O que é um relatório em separado? Ele não estava concordando com o que a comissão estava fazendo, ele começou a fazer um relatório em separado. Né? E aí, Bruno, para você ver como essas empresas, tem muitos políticos bonzinhos, né, para as empresas. Chegou no final do ano, 2014, aproximadamente em dezembro, nós entramos no recesso parlamentar aqui. E aí, recesso parlamentar, no dia 19 de dezembro, já era recesso, eu recebi uma cartinha na minha casa, que no dia seguinte, dia 20 de dezembro, nós teríamos uma sessão extraordinária para votar o relatório. Como a Adalberto tinha ido viajar para Santos, no dia 19 mesmo, ou na noite do dia 18, não lembro, enfim, eu sei que eu liguei para ele, a partir do momento que eu recebi a minha solicitação para estar aqui, e ele falou, eu falei, Adalberto, ó, recebi aqui, vai ser votado amanhã, às 10 da manhã, que seria dia 20 de dezembro. Ele falou, Adriano, eu acabei de chegar, eu tinha viajado para Santos, casa de familiares. Ele falou, a bagagem está no carro ainda, nem tirei do carro, acabei de chegar, mas pode contar, eu estou voltando agora com a família, interromper as férias e vou porque é importante. Ele apresentar o voto em separado. Você veja o compromisso do político, político de verdade, político que tem respeito por você, pela população, compromisso do doutor Adalberto naquela oportunidade. E ele veio. Aí ele falou, tenta mobilizar as pessoas aí, a rede social não tinha força naquela época, ainda em 2014, tenta mobilizar. O que eu fiz? Consegui falar com a RPC veio fazer cobertura aqui. E aí o Adalberto tinha muita amizade com a Miriam do Valadares, e a Miriam conseguiu mobilizar e trazer muita gente aqui para a Câmara, nariz de palhaço, enfim. O que aconteceu, Bruno? Naquele dia, tinha outras votações também, eles tiraram de votação o relatório, porque se sentiram pressionados. Achavam que ia ser uma manhã tranquila naquele dia 20 de dezembro, às 10 horas da manhã, não foi tranquila não, porque nós mobilizamos a população e a RPC. Aí tiraram de pauta. Aí o que fizeram? Para melhorar o relatório, eles fizeram aqui recomendações, onde todos nós assinamos, são 8 recomendações que foram feitas, para dar uma melhorada no relatório. 8 recomendações, nós assinamos, eu e o doutor Adalberto, essa. Só que, em contrapartida, foram feitas mais 11 emendas. 11 emendas. Foi o doutor Adalberto que produziu as emendas, pelo conhecimento que ele tem no tema, e teve o meu apoio, assinatura em todas. Por exemplo, o 14º e 16º aditivo, que davam, um desses aditivos, dava para a empresa mais 10% por ano, mais os índices de inflação. Aquele outro que concedeu até 2045 a prorrogação do contrato, nós estávamos pedindo para cancelar. Padronização e custeio de novos hidrômetros, contratação de instituição idônea para analisar a qualidade e potabilidade da água fornecida à população. Na época, foi feito um estudo em cima, uma análise em cima da nossa água, aqui no Rio Itiberê, para você ter conhecimento. Me parece, eu não sei ao certo, mas é algo em torno disso, o nível de coliformes fecais é em cerca de 2 milhões e 500, alguma coisa assim. Foi encontrado 17 milhões aqui no Rio Itiberê. Então, claro que não tem ali um saneamento adequado. Os encaminhamentos que nós fizemos, aqui era tratado um tal de enzibil, que esse enzibil é uma enzima que ele jogava no rio e dizia que tratava. Tinha gente que ganhava grana mensal por isso. Nós pedimos para cancelar, os vereadores foram contra esse enzibil, e foi comprovado depois nesse relatório que esse produto não purificava a água, não limpava, não tratava nada. É investimento de rede separadora, porque a maioria da nossa rede, ela é mista. A nossa rede da água da chuva é utilizada pela empresa. Cessação da cobrança de taxa de esgoto na coleta de rede separadora. Tinha esse problema também, né? Só ter cobrado a taxa de esgoto não recebeu o serviço de tratamento de esgoto. Decretação da caducidade da ação civil pública desse contrato, redução da tarifa de esgoto para 60%, recomendação para que o diretor da CAB Águas de Paranaguá fosse indiciado criminalmente, porque ele mentiu aqui quando ele veio para a oitiva. Ele mentiu, está aqui, ó. Ele foi advertido
prestou informação falsa, embora legalmente advertido, ao insistir que há licenciamentos ambientais do IAP para a utilização do produto exibível, não havia. E aí nos pediu para indiciar ele criminalmente porque o esgoto é jogado no nosso rio e a Câmara foi contra. E aí o pior, que eu considero o pior, o vereador Nagel depois, acho que foi no ano 2015, 2016, não sei, deu um título de cidadão honorário para esse mesmo diretor da CAB. Aquele que nós queríamos, eu e o doutor Adalberto, que ele fosse indiciado criminalmente por crime ambiental, jogar esgoto no rio, o vereador Nagel apresentou na Câmara um título de cidadão honorário. Então, é a Câmara Municipal, é isso que acontece. Agora, você me fez uma pergunta, posso responder? Aquela ali, o que fazer, né? Sim, o que a Câmara vem fazendo. Veja bem, eu vou dizer o que eu venho fazendo. A Câmara, não sei, eu não vejo assim, uma ação concreta, efetiva. O que eu tenho feito? Nós tivemos acesso a algumas informações que nós não tínhamos no passado, e nós conseguimos. Não posso revelar a fonte, porque pediu sigilo absoluto, e comigo o sigilo é absoluto. Aí nós conseguimos ver algumas situações. E eu estou um dia na UPA que não tinha remédio, né? Aí um rapaz olhou para mim e falou: pô, vereador, onde eu moro, tem uma elevatória lá da empresa, e aquilo é um barulho de enxurrada, aquele esgoto jogando no rio Tiberê. Eu falei: você está brincando? Jogando no rio. Eu falei: então amanhã eu estou lá. No dia seguinte eu fui lá. E nós fizemos um vídeo que está com mais de 19 mil visualizações no Facebook. 700 e poucos compartilhamentos. Nós pegamos no flagrante o negócio sendo jogado, esgoto no nosso rio. Depois nós fizemos o vídeo e colocamos. A empresa para armazenamento está todo dia lá. Isso é um descaso, né? É um descaso. E aí o que nós fizemos? Nós fomos e denunciamos na Polícia Ambiental e na Polícia Federal a empresa. E recentemente, uma ação em conjunto com a Polícia Ambiental e IAP, nós tivemos lá na elevatória do Nilson Neves, onde foi constatado. E aí, de lá, tanto a Polícia Ambiental quanto o IAP foram para a empresa. Eu não sei se notificaram, mas foram lá para poder notificar, só pode, porque esgoto no rio. E nós denunciamos. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, se a gente tivesse a caneta na mão, nós não temos a caneta, nós temos só o voto aqui na Câmara. Existe, isso é fato, a gente todo dia tá vendo isso acontecer, e a gente vê que essas empresas não têm responsabilidade alguma. E o que parece é que elas pouco se importam com o cidadão parnanguara, entendendo que eles têm a concessão de serviço por um período longo e podem usufruir disso para gerar cada vez mais lucros e um serviço só lucro pior. Então a gente não vê, infelizmente, com muita perspectiva de futuro, porque infelizmente às vezes o nosso cidadão parnanguara ele não se sente responsável por essas empresas terem esse cheque em branco para estar usufruindo da concessão e prestando serviço ruim. Então eu sempre faço um apelo para o cidadão parnanguara: vá assistir a sessão na Câmara, vá assistir, veja o Diário Oficial, entre no portal de transparência, procure saber o que está sendo feito com o seu dinheiro, você que é contribuinte, porque uma vez que você opta por ser omisso, aí você está concordando, você está sendo passivo, e a passividade, claro, ela gera cada vez mais corrupção. Vou dizer um exemplo. Lá no Chile, o povo está na rua, o povo tem que ir para a rua, o povo tem que exigir do político. Lá na Coreia, vai ver como é que está, o povo está na rua. Agora aqui, essa passividade, como você falou, poxa, quantas manifestações contra a empresa de saneamento foram feitas? Eu vou em todas, 30, 40 pessoas. Parece que o Parnanguara... O cidadão do litoral ele tem que se sentir mais presente, ele tem que ser mais presente. Eu vou dar um exemplo. Uma reportagem que eu assisti faz alguns anos, mas é um exemplo para todos nós, lá na Argentina. O preço do tomate na Argentina subiu de uma forma absurda. Aí uma mulher, presidente da Associação de Consumidores, ela disse assim na reportagem: é simples, nós não vamos comprar. Não seria simples? Não tem uma gasolina cara? Por que não seria simples? Então vamos fazer o seguinte: não vamos comprar mais, vamos todo mundo andar de bicicleta e tal, vamos começar a se mobilizar. Existem... A água não está cara? Não está cara? Vamos para frente da empresa.
Mas é que aqui, se você deixa de usar água, existe, eu não sei se isso é lenda urbana, se é verdade. Eu já vi o hidrômetro rodando com a casa não funcionando água. Então, às vezes, você vai boicotar o serviço da água, mas ela continua rodando ali. Não, mas você fecha o registro, né? Aí não vai rodar, mas fecha o registro. Mas é assim, Bruno. É muito difícil as coisas aqui na cidade. Isso, inclusive, isso é meio lenda ou isso é real, isso é verdade? Não sei se você viu o que aconteceu na minha casa, que eles tentaram fazer lá no Facebook. Eu não vi. Você não viu que minha água foi cortada numa terça-feira? Uma terça? Numa terça-feira. Um vereador na Câmara se pronunciou e falou: tem gato na casa de vereador. Na quarta-feira, já tinha dado, eu paguei água 8h11 da manhã. Na quinta-feira de manhã, eu já tinha mandado para o WhatsApp da empresa que tinha pago a água. E aí estava ligando para o 0800, que tinha passado as 24 horas prometidas pela empresa para religar, porque ninguém pode ficar sem água, né? E o banheiro estava complicado lá em casa, e outras situações, louça, enfim. E aí quando estava ligando, minha esposa, chegaram. Aí eu fui lá atender. Está no meu Facebook lá, mano. Fui lá atender. Aí estavam 2 de moto. Falei, até que enfim vieram religar. Não vamos religar. Vamos fazer uma inspeção no teu hidrômetro. Eu fui de novo, já tiveram cerca de 4 meses atrás para fazer a inspeção no hidrômetro. Não pode fazer, fizeram a inspeção no hidrômetro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ligar para a empresa. Liguei para o diretor da empresa, ele não atendeu, foi a sorte dele. Aí atendeu a chefe de contas, né? Eu sou muito educado, sabe? Mas nesse dia continuei com a educação, claro, mas estava furioso por conta do que fizeram, porque a gente tem criança em casa e tudo, enfim. E aí eu fui duro com ela no telefone, e ela querendo justificar. Eu falei, mas precisa justificar o quê? Isso aqui é perseguição. Porque eu denunciei vocês na Polícia Federal, na Polícia Ambiental, porque eu fui lá e fiz o vídeo de vocês jogando esgoto no rio. Não é procedimento da empresa. Eu falei, procedimento? Isso aqui é perseguição. Não, me passa aqui no WhatsApp, aqui a tua conta está paga, eu vou mandar alguém aí. Eu falei, mas já passei no WhatsApp da empresa, até agora não vieram. Mas passei assim, para a pessoa. Daqui a pouco chegou um rapaz de moto. Falei, você ia fazer o quê? Não, eu vim religar. Ele religou. Aí chega uma viatura deles, com mais 2. 3 motos e um carro, 5 pessoas. Aí eles chegaram. Eu falei, vocês iam fazer o que aqui? Não sabemos ainda, só mandaram a gente vir aqui com urgência. Aí todo mundo no telefone lá e a gente esperando. Aí eles falaram, olha, tem uma suspeita aqui de irregularidade na ligação aqui. Eu falei, um gato? Nós precisamos quebrar aqui. Eu falei, quebra tudo, nós vamos filmar, agora vamos quebrar tudo. Pois estava sofrendo, estava calor, a calçada nossa que foi feita, no cimento ainda, foi feito cimento forte, sofreram para quebrar, porque estava lá embaixo, quebrar, estava tudo normal, fizeram o teste, está lá registrado lá no Facebook. E agora eu vou entrar na justiça contra vocês para vacinamento, por constrangimento ilegal, né? Vocês vão responder por isso. E também, Bruno, você me perguntou sobre tarifa. Nós temos um projeto de minha autoria que foi aprovado, que vocês estão proibidos para vacinamento de cobrar a taxa de irrigação de água, vocês continuam cobrando. Nós vamos entrar na justiça também. Vamos chamar a população que está sendo cobrada por essa taxa por danos morais e também para devolver o dinheiro. Sabe por quê, para vacinamento? Porque quando a pessoa fica sem água, ela já é punida. E quando vocês cobram a taxa de irrigação, ela é punida 2 vezes, isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Pode pesquisar. E também tem a coisa de você passar um período sem pagar e o teu nome ir para o cadastro negativo, né? Mas se o teu nome for para o cadastro negativo, você pode ficar sem água, você não é dupla punição, você não pode. 3 punições. São, na verdade, instrumentos que o Parnaguara tem de estar se integrando, procurando saber a respeito. Sabendo para poder... Para você poder, quando chegar o cara para cortar água na tua casa, falar, é o seguinte, já estou com o nome sujo lá, deixa a água aí quieto. Mas vereador, para a gente encerrar, eu queria suas prospecções, as suas percepções para o ano que vem por aí, né, na próxima eleição, né, o que o senhor espera, o que o senhor almeja, e um recado final ao eleitor Parnaguara, o contribuinte, aquele que está nos assistindo e está, às vezes, como eu te disse, desalentado, sem perspectiva e sem esperança. Eleição do ano que vem, eu coloquei meu nome como pré-candidato a prefeito, e é o que eu pretendo, né, sou pré-candidato a prefeito, pretendo que isso se concretize o ano que vem, através do partido, através da convenção, depende das situações ainda, mas eu Bruno, eu estou no meu 2º mandato, muita experiência no Legislativo, eu sei como funciona o Legislativo e eu acho que todo prefeito deve passar pelo Legislativo. O prefeito Marcelo Roque não passou,
Né? Então, talvez por isso ele tenha mandado o cheque em branco para cá, né? Porque isso eu acho uma falta de respeito, uma mensagem dessa, mandar para a Câmara Municipal, que é órgão fiscalizador, e não me fiscalizem mais por 6 meses. Né? Eu acho um absurdo isso. Então, acho que todo deve passar pelo legislativo, é uma opinião minha, pessoal. Então, eu vejo o candidato a prefeito no ano que vem, se concretizar, como disse, nas convenções do partido. E para você que está desalentado, desanimado, para você que vai ficar aí no sábado, no domingo, ou dia de semana mesmo, por horas, esperando o ônibus da aviação Rossio, vai ficar recebendo essas contas absurdas da Paranaguá Saneamento. Eu tenho uma de 23 mil agora aqui de uma cidadã, 3 pessoas na casa. Então, para você, eu quero dizer, não perca a esperança. Não perca, porque eu acredito que a política é uma atividade nobre. Eu acredito nisso. É por isso que eu estou aqui. Eu vou dizer para você também uma coisa que já falei para algumas pessoas, e é bom a gente conversar com quem está nos assistindo, que eu assim, tem muita gente que pergunta, mas o que você ganhou como vereador? Eu falei, eu não ganhei nada, eu vim aqui para defender a população, mas financeiramente só perdi, porque eu fui perseguido na época pelo governo do estado, o governo Beto Richa. Eu vou dizer por quê, porque eu sou despachante do Detran, desde 1998, há 21 anos sou despachante. Eu tinha um escritório, uma sociedade aqui em Paranaguá, o escritório de maior movimento, e por cobrar do Beto Richa, porque ele foi um péssimo governador, inclusive já pode pedir música para o Fantástico, foi 3 vezes preso, né? E vai responder e vai ficar preso, porque vai pegar para o lado dele, e tem que pegar. Um político que não trabalha para a população, tem que pegar. O Beto é uma figura... Tem que pegar. É uma figura maravilhosa, o Beto, porque o Beto ele é o cara que ele consegue ser odiado por todos os lados. Eu fui da UPS na gestão do Beto Richa quando prefeito, no primeiro mandato dele. A gente faz uma manifestação por conta da passagem de subir para 2,20, o que ele faz? Manda a guarda municipal descer a borracha no estudante, que é de 16, 17, 18 anos. Né? Então foi um governador dos piores, e o legado que ele deixou, essa herança maldita, a gente vai estar sentindo os efeitos dela nos próximos... Exatamente. O servidor público estadual, né? Vai sentir demais, né? Pelos direitos que foram perdidos. Então é assim, e aí eu fui perseguido por quê? Porque como despachante eu não recebo do órgão, do estado, eu sou um despachante com uma credencial que recebo dos clientes que eu atendo. Se não tiver nenhum cliente, eu não recebo nada, né? Os honorários do cliente. E aí eu fui licenciado da minha atividade como despachante. E eu perdi o que eu tinha financeiramente, né? Estou me reestruturando e tal, mas ele me prejudicou, claro, me prejudicou, mas não me calou, jamais ninguém vai me calar na pressão, não funciona comigo. Na época mandou mensageiros para conversar comigo, sabe? Assim. Eu sei como mas pessoas podem ser. Não dá certo, porque eu fui eleito aqui para defender você, a população, e vou continuar meu trabalho. Esse é o meu trabalho. É isso que eu estou fazendo aqui na Câmara. Eu estou muito satisfeito e vou dizer por quê. Porque nós éramos 2, eu e o vereador Adalberto. Hoje nós somos 5 independentes. Hoje eu tenho o prazer de estar do lado do professor Carlos Fangueira, do vereador Gilson Marcondes, do vereador Nóbrega e do vereador Jaime Dessau. Nós somos 5. O Fangueira é uma figura maravilhosa. Formidável. Né? Eu conversei com ele e ele estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a quantidade de projetos que ele manda para a mesa, e o projeto na hora não é aprovado, e depois vem um projeto do governo ipsis literis, igualzinho. Aconteceu comigo, por exemplo, a isenção para os moradores da Ilha dos Valadares da Balsa. É um projeto que saiu no nosso gabinete. Foi em abril de 2018 que nós protocolizamos aqui na Câmara. Como estava ruim para o prefeito, morador pagando R$12, né, prefeito? Muito caro. E todo mundo aqui sabe do nosso projeto, porque eu não conseguia os 10 assinaturas para colocar o projeto para votar em regime de urgência, porque eu não sei. E aí o prefeito, ele colocou para vir para a Câmara, para ser votado. Eu também votei favorável, que é bom, já disse no início que é bom a gente vota, mas o projeto de isenção da balsa saiu desse de gabinete aqui, foi a nossa contribuição. E aí o projeto também de família acolhedora, um projeto fantástico, que é sucesso em Cascavel e outros municípios, também é um projeto que estava protocolado nosso. Aí veio do executivo, vota em regime de urgência naquela noite. Mas tudo bem, eu também votei favorável. O importante é que, claro, de alguma forma, ele estamos contribuindo com a administração. E tem, Bruno, para encerrar, me permite? Claro, verdade. Tem um projeto nosso que foi aprovado, que a empresa Paranaguá Saneamento tem que instalar o bloqueador de ar. Porque, segundo estudos, 30% que passa é ar. Mas a empresa não cumpre. Tem um outro projeto
que a empresa Aviação Rossio ela tem que parar para embarque e desembarque de passageiros a partir das 19 horas a pedido do passageiro. Esse projeto se chama Ponto Fora do Ponto. O que é o ponto fora do ponto? Você que trabalha na área portuária, você que está sendo assaltado no ponto de ônibus à noite, você pode sair do seu trabalho e ficar na guarita, seguro lá com o guarda da empresa. O ônibus vem, você dá o sinal, ele para, você vai em segurança para casa. Mas a empresa Aviação Rossio não cumpre, já fui no Ministério Público, já denunciei e até agora não conseguimos nada. Então, nessa cidade, precisa ter um prefeito que enfrente esses problemas. Um prefeito que diga, não, agora aqui acabou. A Aviação Rossio vai ter que cumprir esse projeto, a Águas do Paraguai vai ter que cumprir, vamos estudar, vamos analisar, vamos para a justiça, vamos brigar. Mas não tem. Até hoje não apareceu. Dos que passaram, nada. Vereador, eu queria dizer que foi uma ótima entrevista. Agradeço demais a oportunidade de estar podendo explicar algumas situações que estão aí em aberto para o cidadão Parnanguara. Agradeço a você que vai assistir. Então, se o senhor quiser deixar uma última mensagem, esse é o momento. Dizer para o nosso cidadão Parnanguara que não perca a esperança. Porque enquanto a gente está aqui nessa vida, nessa terra, a gente tem que ter esperança de que nós podemos ter um município onde você possa ser respeitado e você possa receber aqueles serviços públicos que você merece e que você precisa. Eu creio, principalmente, Bruno, principalmente os menos favorecidos, que tem muita gente, que são os menos favorecidos, que precisam do serviço público, mas precisam de uma atuação eficiente do Poder Executivo. Um abraço para vocês. Vereador, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Isso aí.